Que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por meio de uma nota, disse que não tem obrigação de julgar eventuais crimes de responsabilidade apontados contra o governo do presidente Jair Bolsonaro quanto à atuação no combate ao coronavírus no Brasil. A declaração do procurador se dá em meio a vários pedidos de impeachment contra o presidente da República. Na nota, Aras diz que qualquer processo que surgir contra pessoas que fazem parte dos poderes da República devem ser julgadas pelo Poder Legislativo. O procurador disse também que Bolsonaro pode usar um artigo da Constituição que tem como finalidade decretar estado de defesa, que tem como objetivo manter a estabilidade institucional. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, no G1, ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram com preocupação e espanto à nota do Procurador-Geral da República. Marco Aurélio Mello disse não ver com bons olhos o movimento de quem precisa ser visto como fiscal da lei. Outro ministro, ouvido reservadamente, avalia que o PGR respondeu a uma pergunta que não foi feita a respeito do estado de defesa. Diogo Schelp, você começa essa. O governo Fernando Henrique Cardoso tinha o procurador-geral Geraldo Brindeiro, que era famoso por engavetar processos contra políticos. Ele ganhou até o apelido de engavetador-geral da República. Já o procurador-geral Augusto Aras, ele parece estar fazendo jus ao título de bajulador-geral da República. No ano passado, por exemplo, o Aras, ele atuou para enfraquecer a Lava Jato e tentou centralizar as investigações. Quase tudo que ele faz é do agrado do presidente Jair Bolsonaro. E essa nota do Aras agora é de outro presente para o presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro que está sob pressão de pedidos de impeachment e sob pressão da péssima atuação do seu governo na contenção da pandemia. Nessa segunda onda da pandemia de coronavírus, expôs essas falhas do governo. Então, o que faz o Aras numa situação como essa? Primeiro, ele tira o corpo fora em relação a possíveis investigações a respeito da atuação do presidente. Ainda que caiba à Procuradoria-Geral da República, como manifestaram aí os ministros do STF, o papel de fiscalizar a aplicação da lei pelo presidente e pelos ministros. Se houver denúncia de crime, aí sim, né, contra o presidente, aí sim vai para o STF e é preciso da aprovação da Câmara, né? A nota de Aras também joga do nada, sem nenhuma provocação prévia, a possibilidade da decretação do estado de defesa no país, né? O estado de defesa que daria ao presidente o poder de cercear liberdades dos cidadãos e que é absolutamente desnecessária no contexto atual. Não é por falta de um estado de defesa que o governo não está cumprindo o seu papel. Então, entre os poderes que eles teriam, estaria o de restrição a direitos de reunião, ao sigilo de correspondência e ao sigilo telefônico. Então, para quem defende liberdades dos cidadãos, conceder ou permitir ou sequer sugerir, como fez o Aras, a decretação do estado de defesa é algo bastante temerário. Tudo isso um dia depois que o presidente fez aquela fala sobre Forças Armadas e ditadura, em que ele disse que, a depender das Forças Armadas, um país tem democracia ou ditadura. Então, que foi também uma fala que também soou como uma ameaça. Então, tudo isso é muito estranho e muito preocupante. Vai lá, Consta. Bom, eu entendo os pontos levantados pelo Diogo, né? Mas eu vejo como mais preocupante ainda movimentações um tanto golpistas do lado de lá, né? Daqueles que não engoliram até hoje o resultado das urnas e querem, desde o primeiro dia, boicotar ou derrubar o presidente Bolsonaro, né? E isso inclui, inclusive, ministros do Supremo. Então, tem um desses ministros que teria dito que fez o discurso e previu, né, uma situação de ameaça à democracia ainda do deputado Bolsonaro. Alguns outros ministros já o compararam a Hitler, ao nazismo, né? E são esses todos que representam o establishment, né, que estão de mãos dadas com o presidente da Câmara, que está de saída, Rodrigo Maia, que vive agora e dorme para tentar derrubar o presidente, fala em impeachment e que vai marcar reunião emergencial virtual com o embaixador chinês para tratar de assuntos de vacina, de insumos, o que não é a sua função, atropelando, portanto, o Poder Executivo. Imagina se fosse o contrário, né?
o ex-secretário Salim Matar chegou a chamar isso de democracia de jabuticaba, né? Então, nós temos visto essas forças aí, né, tentando, de alguma maneira, se unir, inclusive com o PT, né, com quem está unido ao PT em nome da democracia, você já sabe que não pode ser levado a sério, né? É para salvar a democracia, ou como disse o candidato do Rodrigo Maia ao comando da Câmara, Baleia Rossi, né, para lutar por uma democracia forte e vibrante. Com quem? Com Gleisi Hoffmann, né, com a turma do Foro de São Paulo que elogia Nicolás Maduro. Então, a coisa não se sustenta em pé por um minuto de observação e mostra o seguinte, mostra que há, sim, algum esforço aí de concertação, né, para inviabilizar o governo Bolsonaro, não deixá-lo governar. O ativismo escandaloso do Supremo Tribunal Federal vai nessa linha, né, e para, em último caso, derrubá-lo. Então, eu acho que é só nesse contexto que nós podemos avaliar as falas de um e de outro, né? O Procurador-Geral da República, de fato, tem a obrigação, se perceber algum tipo de indício de crime, tudo, de abrir denúncia, investigação. Mas não é disso que se trata, a gente sabe disso, né? A turma que está em Polvorosa tentou, com a ajuda de apresentador global, que quer ser candidato de governador, e essa trupe toda, tentou imputar ao presidente da República crime de responsabilidade pelo que aconteceu em Manaus. Quer dizer, é narrativa atrás de narrativa, sem qualquer compromisso com os fatos, com a realidade, né? Nós temos uma campanha que eu não tenho nenhum problema em qualificar como golpista em curso. É do jogo da democracia, guerra de narrativas, você tentar desgastar o governo que você enxerga como adversário, isso tudo é do jogo. O que essa turma está fazendo vai alguns decibéis acima de parte do jogo democrático, né? Até porque concentram muito poder, não é só uma questão de narrativa, nós temos casos de prisão arbitrária de jornalista, né? Então, essa preocupação toda do Diogo, eu acho que faz algum sentido, né? Estado de sítio é uma coisa muito drástica, muito radical, mas hoje o que nós estamos vendo é o contrário. Hoje nós estamos vendo um inquérito de fim de mundo arbitrário que perseguiu e prendeu o jornalista, liderado pelo Toffoli e pelo Alexandre de Moraes, que é um petista e um tucano, né, dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, de onde vem a verdadeira ameaça à democracia? Eu sei que a mídia faz essa narrativa desde 2018, que vem do lado do governo federal. Quem está atento e observando os fatos, enxerga algo bem diferente, né? Enxerga uma tremenda hipocrisia desses pseudodemocratas que deram as mãos aos petistas para pedir impeachment com base em nada, né? E aí, me desculpa, mas são esses que estão jogando lenha na fogueira e, na minha opinião, esgarçando não só o tecido social, como o institucional no país. Vai lá, Mark, em seguida o Diogo. É importante falar que essa nota do Aras é ruim, é péssima, mal escrita, contraditória. Ele chega a falar ali, em um primeiro momento, de isso cabe ao legislativo, como de fato cabe, né? Quem decide o afastamento ou não de um presidente é o poder legislativo, meio que tirando das costas dele algum problema nesse sentido, mas depois faz sugestões políticas, como a decretação de um possível estado de defesa, o que passa também pelo Congresso. Não cabe ao Procurador-Geral da República, isso é bem claro, a Constituição delimita ali a função dele, não cabe a Augusto Aras, nem a qualquer outro Procurador-Geral da República, dar conselhos políticos a qualquer membro do Poder Executivo, né? Nem desse governo, nem de qualquer outro. E como já bem falou Constantino, está na atribuição legal dele, ao ver algum problema, algum indício de problema, fazer a investigação. Então, Aras não tem que lançar nota coisíssima nenhuma e tem que se guardar ao papel dele de investigar se algo de fato acontecer. A mesma preocupação que eu tenho com a nota do Aras, eu tenho, por exemplo, com essas declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que pior do que o Aras, porque o Aras ainda fez uma nota oficial lá, colocou o timbre da instituição em cima e falou de uma forma mais oficial. Pior é ministro do Supremo Tribunal Federal, que fica dando entrevista para a imprensa, dizendo que está preocupado com o futuro político do Brasil. O que o senhor Marco Aurélio fez lá no blog da Andréa Sadi, já citado aqui pelo Constantino, é preocupante também. As aspas de não ver com os bons olhos,
E aí depois ele fala onde há fumaça, há fogo, dando a entender que o Brasil sofre um problema de apagão democrático. E isso é mentira. Tanto é mentira que nós estamos discutindo aqui a livre atuação das instituições, que muitas vezes estão passando do ponto. A grande verdade é essa. Então, se está errado o Aras de fazer notas dando conselho político, também estão errados os ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje atuam, muitos deles, como comentaristas políticos. Acho que eu, o Diogo e o Rodrigo aqui, em alguns casos, comentamos menos alguns casos do que o seu Gilmar Mendes, do que o Marco Aurélio Melo, do que o Lewandowski, do que o Fachin. Esse pessoal aí virou comentarista de live política e não se atém ao papel que eles têm que desempenhar lá. Sobre impeachment, vamos lá. O impeachment é mais do que claro que tem que ter duas colunas. São necessários 2 braços para um processo de impeachment acontecer. Um braço jurídico e um braço político. A verdade é que por mais que uma turma aí tente jogar no molhado e achar aí narrativas para um possível impeachment do Bolsonaro, juridicamente isso não é viável. Eu vi deputados federais aí lançando aí 7 possíveis crimes que Bolsonaro teria cometido, todos risíveis. Aquilo ali não embasa juridicamente nada. Pode ser que aconteça alguma coisa na frente? Não sei. A política é uma coisa dinâmica. Até porque o braço político também demanda muito isso. Então, nós temos que aguardar para ver o que de fato vai acontecer. Agora, nesse momento, falar em impeachment, não há qualquer elemento jurídico que justifique isso e eu também não percebo no meio político uma questão tão forte assim desse debate estar tão aquecido. Tem a oposição que sempre faz isso. Vale lembrar aqui, o Diogo lembrou do governo FHC, vamos lembrar aqui que, por exemplo, o PT pediu o impeachment do FHC com 20 dias de mandato. É história isso. O PT pediu impeachment de FHC de forma inconsequente com 20 dias de mandato. Vamos lembrar aqui também que em 2016 o PT chegou a sondar as Forças Armadas para decretar, 2016, perdão, para decretar estado de calamidade durante o processo de impeachment. Quando estavam em curso algumas passeatas, queriam lá colocar como se fosse desordem ou algo semelhante, e as Forças Armadas na época negaram. Então, é isso que a gente está falando aqui. É importante sempre relembrar, então, que o impeachment não é uma bandeira de oposição, que quando não gosta do candidato que lá venceu a eleição e está desempenhando seu mandato, tenha que tirar de lá. Não é recall. O impeachment é um processo muito sério e que não pode ser usado à exaustão como é feito no Brasil. E para terminar, essas narrativas, né? O Constantino falou bem, porque o pessoal quer colar no Bolsonaro o problema lá do oxigênio em Manaus. Não sei se tem problema tal, tem que se apurar os fatos, se realmente o Ministério foi avisado ou não foi, se tomou medida ou não foi, isso tem que ser melhor esclarecido. Agora veja, as pessoas esquecem que o governador de Manaus, neste momento, é investigado em pelo menos 3 inquéritos da Polícia Federal por corrupção. Ele comprou o respirador de uma empresa de vinhos. Talvez o problema maior em Manaus esteja na corrupção, mas eu não vejo a imprensa dar grande alarde a isso. Há um governador investigado em 3 inquéritos diferentes, pelo menos em 3 inquéritos, sobre corrupção. Querem colar uma pecha aí na presidência da República. Então, essas narrativas têm que ser tratadas com muito cuidado para que não se faça nada de maneira assodada. Reforço. Hoje o Brasil não encontra situação para um processo de impeachment. Diogo, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu começo passando a palavra para você. Boa tarde, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da PAN e nós estamos discutindo sobre essa fala do Augusto Aras em relação aí à posição do presidente Jair Bolsonaro, impeachment. É a vez do nosso Diogo Schelp, que havia pedido a palavra. Vai lá, Diogo. Não, eu só queria comentar algo que o Constantino falou. Na minha opinião, não há como falar em golpismo no contexto atual político brasileiro. O simples fato de existir uma pressão por um processo de impeachment, ou que isso esteja sendo falado na sociedade ou no Congresso por alguns parlamentares, isso não significa que haja golpismo. Também não significa que haja golpismo o fato de que haja uma oposição por uma parcela do Congresso brasileiro, né? Ou mesmo que haja golpismo porque os ministros do STF gostam de fazer muitos comentários. Isso está longe de configurar um cenário de golpismo. Usar essa expressão quando a gente está se referindo a um mecanismo que está previsto na Constituição brasileira, que é o processo de impeachment, parece muito com o argumento que era utilizado em 2016
pelo PT e pelos apoiadores do PT, quando houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Naquela ocasião, da mesma forma, esse julgamento político, que é o impeachment, foi tratado como golpe, né? Foi tratado como golpe, apesar de não ser. Então, construiu-se a narrativa de que havia um golpe e que o voto dos brasileiros que haviam votado em Dilma Rousseff havia sido solapado neste golpe, segundo aí a narrativa petista naquele momento. Então, esse discurso de dizer que atualmente há um contexto de golpismo é, para mim, muito parecido com a argumentação que se usava em 2016 para definir o impeachment de Dilma Rousseff como golpe. Constantino. Não, eu acho bem diferente. Eu concordo com o Mark que há uma banalização do impeachment como se fosse um recall e esse instrumento não existe no Brasil. Mas é só para pontuar uma coisa muito importante. Quando o Diogo fala de falas do STF, eu não estou dizendo falas. Isso deve ser condenado. O Marx tocou nesse ponto, esses pavões, supremos pavões ativistas não podem ver um holofote da mídia, mas eu não estou falando disso, não. Eu não estou falando de retórica, não. Eu estou falando de ativismo. Eu estou falando de perseguição, eu estou falando de boicotar. Eu estou falando de coisas um pouco mais graves, com a cumplicidade, muitas vezes, de parte da imprensa. Então, existe uma demonização, até certo ponto, concordo com o Diogo, é do jogo. É um jogo sujo que a mídia faz porque se tornou militante, torcedora, é o maior partido de oposição no país hoje. Esses grupos tradicionais que estão ou sofrendo de abstinência ou algum problema ideológico e querem destruir o governo atual, e junto com governadores que eram chapa junto com o Bolsonaro há 2 anos atrás, presidente da Câmara, isso aí até certo ponto é do jogo. Eu estou falando de coisas que vão além do jogo democrático e começam a cheirar a sabotagem. Se tiver algum tipo de crime, vai abrir o processo de impeachment e vamos nessa. Agora, o que temos visto hoje não é isso, é narrativa atrás de narrativa, imputando a imagem de um genocida, de culpa pelo que aconteceu em Manaus, que não é do presidente, e várias outras coisas. Então, aí a gente está de olho em alguma coisa que cheira a golpe, sim. E dos que acusam o presidente de ser golpista. Comparam o presidente a Hitler. Comparam o governo federal ao nazismo. Então, é a história do ladrão que grita pega ladrão. Fica bem feio isso.